Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Estamos nesse segundo culto desse domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Sem dúvida alguma, como falei hoje pela manhã, esse Natal está sendo diferente, atípico, fora do convencional. As cidades que antes ostentavam sua beleza, sua grandeza e o seu empenho em celebrar o Natal eram verdadeiras cidades luzes, aqui nos fazendo uma referência a Paris. Mas, quando nós visitamos essas cidades, com raríssimas exceções, a maioria delas está, entre aspas, com as luzes apagadas ou de maneira tímida, com um ou outro cenário e luzes de Natal. Isso porque algumas pessoas estão dizendo assim, mas comemorar o quê? Falar sobre o quê? Se não é possível ajuntamento, aglomeração, se não é possível nem em alguns lugares uma celebração com o maior número de pessoas dentro de casa. Então algumas pessoas estão vivendo esse dilema. É importante a data, mas não há, entre aspas, razões para celebrar. Mas deixe-me dizer uma coisa para você já nesse início de culto. Realmente é um Natal atípico. Os sentimentos, as emoções são diferentes, uma vez que ainda as notícias de contaminação, não só daquele grupo ou das pessoas do grupo de risco, como aconteceu na primeira onda, agora a gente sabe de jovens e até mesmo de crianças que está tendo o seu número aumentado. Essas crianças e jovens tem sido elevado o número de pessoas contaminadas. Mas ainda que na forma tenhamos uma diferença nas celebrações de Natal em 2020, jamais podemos nos esquecer da mensagem que temos que sempre lembrar. E essa é a razão pela qual aqui estamos, para falar do Natal de Jesus. Hoje é dia 20. Daqui a 5 dias, sexta-feira, estaremos nos reunindo em casa, sim, com poucas pessoas, infelizmente, mas essa é a realidade. Mas ainda que tenha todas essas variáveis contrárias, digamos, às nossas expectativas, devemos celebrar o Natal de Jesus. Por isso nós vamos orar nessa hora, para que a palavra que você vai ouvir seja realmente o recado de Deus para a sua vida e também para os seus, para a sua família. Vamos orar pedindo a Deus que nesta noite, desse dia, último domingo antes do Natal, possamos realmente dizer obrigado, Jesus. Vamos então orar, feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, te damos graças pela tua palavra e oramos nesse momento para que neste culto de celebração e glórias ao Senhor, o nome de Jesus venha a ser não só anunciado, mas crido, para que o nome dele na vida de todos seja glorificado. Abençoa, Deus, cada um dos que estão participando deste culto, vendo, ouvindo, interagindo na sua mente e no seu coração com a palavra que está sendo lida e que será comunicada. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ter daqui a pouco um momento de intercessão. Esse momento é que a gente para orar. Hoje pela manhã, por exemplo, nós oramos pelas pessoas que de alguma forma estão sentidas já com essa forma diferente de celebrar o Natal de Jesus, sem aquela mesa com muitas pessoas ao redor, sem aquela mesa abastada com fartura de elementos da ceia de Natal. Algumas pessoas que talvez por falta de recursos ou por falta de opção tem uma mesa mais comedida, mas ainda que tenha menos em termos de coisas, que as pessoas da família estejam reunidas.
Isso realmente é o que importa. As coisas vêm e passam, mas a família precisa ser muito mais valorizada. Eu creio que esse é um dos resultados da pandemia, dar valor ao que antes era pouco valorizado. Então, a convivência familiar, a comunhão na casa, as pessoas que fazem parte da família são mais importantes que as coisas. Durante a pandemia, vocês sabem disso, carro na garagem, conta cheia, mas hospitais também cheios de pessoas necessitadas e assim por diante. Então vamos interceder para que Deus esteja abençoando a minha família nesse dia, não só hoje, mas também no dia 25. Alguns estão colocando no Facebook uma frase muito interessante. O maior presente que você pode ganhar no Natal é poder ter o privilégio de celebrar. Isso mesmo, porque o número de pessoas vitimadas fatalmente pela Covid é assustador. Então, ser grato pela vida, pelas dificuldades que passou, mas também pela superação que Deus tem dado. Ainda que com pouco, com falta daquilo que gostaria, você está podendo sentar à mesa com a sua família. Então, vamos orar. E aí eu me recordo daquele texto em que a Bíblia fala em Romanos 12, um texto que eu gosto muito: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai em oração. Vou repetir: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Então, a esperança é o que vem, é o que esperamos, é futuro. A tribulação é a situação pela qual estamos vivendo hoje, que é a Covid, a quarentena, o retorno ao distanciamento, ao lockdown em algumas regiões, mas entre as duas realidades, futuro e presente, diz o texto, persevere em oração. Então vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Se tem alguém próximo de você, na sua casa ou no ambiente de trabalho onde você está no plantão agora, que você esteja próximo dessas pessoas, respeitando o distanciamento social de 1,5 metro no mínimo. Vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, nesta hora queremos interceder, orar. E eu não vou interceder e orar porque sou melhor do que os outros ou porque não esteja vivendo as dificuldades que outros estão passando. Ao contrário, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, as carências são as mesmas, mas Tu és sobre tudo e sobre todos. E nesta hora, ó Deus, que se aplique na vida de todos nós o texto que acabou de ser mencionado, que nós nos alegremos na esperança, a esperança que vem do Senhor, a esperança que é o Senhor pela Tua palavra, mas que também nesse momento de tribulação, de dificuldade, que haja paciência, que ninguém, ó Deus, perca a paciência e a segurança no Senhor, mas que em tudo sejamos perseverantes na oração, que continuemos em oração por nós e pelos outros. Abençoa, Deus, as famílias, algumas que quando sentarem à mesa vão lembrar de pessoas quando olharem para as cadeiras vazias, vão lembrar de pessoas que o Senhor assim permitiu que elas partissem, o Senhor as chamou. Ó Deus, tenha misericórdia desses lares enlutados, tenha misericórdia dos lares cujos parentes estão internados, ou daqueles que estão, ó Deus, encarcerados, que haja quebrantamento de coração e que haja realmente uma busca sincera ao Senhor de todo o coração. Fala ao nosso coração pela Tua palavra, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, deixe-me dizer uma coisa para você. Daqui a pouco vamos ter a nossa mensagem que vamos refletir com base nesse texto, Mateus capítulo 1, do verso 18 a 25. Já deixa a sua Bíblia marcada para que no momento certo você venha abri-la e aí acompanhar a mensagem. Mas antes, deixe-me falar sobre a nossa participação financeira aqui na PIB da Barra, em Duque de Caxias.
Você tem aí as informações bancárias: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Nesta conta, você que é membro da nossa igreja em Duque de Caxias, você deposita o seu dízimo ou a sua oferta, tanto pelo depósito como transferência bancária, e assim, dessa forma, além de expressar sua fidelidade ao Senhor, também estará contribuindo para que nós possamos realmente fazer ou dar continuidade à reforma da nossa congregação, do espaço físico. Já compramos o projetor, já compramos o piso, estamos agora nos reparos das paredes, pintura delas, pintura das grades, e toda essa oferta está sendo direcionada para que possamos avançar, para que voltemos em breve para os cultos presenciais com o espaço realmente reformado. Então, você que é membro da PIB da Barra de Caxias tem esse privilégio. E você que não é da congregação, que não é membro nem frequentador assíduo, mas quer contribuir, quer somar, não fique constrangido e você pode nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida e sua família. E agora vamos ter a participação musical e logo em seguida a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz da terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Paz da terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Paz da terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Paz da terra entre os homens, a quem Ele quer ver. Muito bem, meus irmãos e amigos, creio que Deus
falou ao coração de cada um através da música, preparando cada um de nós para a mensagem. Agora sim, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava grávida, ou melhor, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Esse texto é muito conhecido. Essa passagem que acabamos de ler é uma sequência de uma narrativa feita por Mateus, que era apóstolo de Jesus. Se você ler, e eu recomendo Mateus capítulo 1, de 1 a 17, você vai ver ali a genealogia de Jesus, todos os seus antecessores a partir de Abraão. Então, a Bíblia diz que de Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até o exílio 14 gerações, e do exílio até José, pai de Jesus, 14 gerações. Então a gente observa como Jesus foi realmente assistido, ou como o Senhor, o próprio Deus, foi conduzindo a história para que chegasse ao Senhor Jesus. Mas como a nossa reflexão é o nome do nosso Salvador, o texto de Mateus capítulo 1, de 1 a 17, fala de nomes, de vários nomes: Abraão, Salmão, Boaz, Ruth, e assim por diante. Mas a partir do verso 18 até o verso 25, a Bíblia fala exclusivamente de Jesus, porque diz assim: assim foi o nascimento de Jesus Cristo. É interessante, porque aqui coloca o nome com o título Jesus Cristo. Cristo não é um nome, Cristo é um título, que é um título em grego, que significa o escolhido, o enviado, o ungido. Cristo em grego significa exatamente isso: o escolhido, o enviado, o ungido. E Messias, na língua hebraica, tem o mesmo significado: o escolhido, o ungido, o enviado. Essas palavras, tanto em hebraico, Messias, como em grego, Cristo, são títulos. Essas palavras falam de títulos. Mas o nome aqui é interessante. O texto fala do nome do Senhor. E por que a Bíblia dá tanta ênfase à questão do nome? Para o mundo oriental, para as pessoas do Oriente, o Oriente Médio e o Oriente, o nome tem uma relevância extraordinária. Na cultura hebraica, o nome é importante, porque se você conhece o nome de alguém, você conhece esse alguém. Se alguém revela o seu nome, através da revelação do seu nome, a pessoa revela-se a si mesmo. E na cultura hebraica é muito interessante: o nome era escolhido pelos pais, sim, mas o nome tinha algumas características no ato da escolha. Era a circunstância. Por exemplo, Esaú nasceu e recebeu esse nome, irmão gêmeo de Jacó, porque o seu pelo, ou o seu corpo era peludo, e Esaú na língua hebraica significa peludo.
Já o seu irmão gêmeo Jacó, quando nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Daí o nome dele, Jacó, suplantador, aquele que quer passar à frente do outro. Icabô ou Icabó, para alguns, um dos filhos de Finés, quando nasceu, recebeu esse nome, Icabó ou Icabode para alguns, porque quando ele nasceu, a sua mãe teve um parto difícil ao saber da morte do marido e a morte do sogro. Então ela perdeu as forças e então deu o seu nome chamado Icabó, se fosse a glória de Israel. Isso em 1 Samuel capítulo 2. No texto de 1 Crônicas capítulo 4, a Bíblia fala de Jabes, ou Jabes para alguns. Quando nasceu, a sua mãe deu o nome Jabes, ou Jabes para alguns. Por quê? Porque eu sofri, ele me fez sofrer. As dores de parto foram tantas que o nome dele é aquele que provoca dores. Mas por outro lado, o nome também era escolhido pensando no futuro. Lo-Ruama foi o nome que Deus escolheu para um dos filhos de Oséias. Lo-Ruama, aquele que não alcançou misericórdia. Lo-Amim, aquele que não é o meu povo. E depois Ruama, aquele que encontrou misericórdia. Amim, aquele que é o meu povo. Então o nome tem a ver com aquilo que é a circunstância, como o propósito para o qual está definida a vida daquela pessoa. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 1, do verso 18 a 25, a respeito do nascimento de Jesus. E aí falam aqui dois nomes, o nome do nosso Salvador. E a gente observa no texto de Mateus capítulo 1, 18 a 25, que além de falar dos nomes, porque começa com essa frase, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. A gente observa nessa passagem, a partir desse início, verso 18, que tudo foi planejado por Deus. Tudo foi planejado por Deus. Quando Jesus estava para vir ao mundo, é interessante observar isso. Maria, aquela que seria a mãe de Jesus, estava noiva de José. José estava comprometido com Maria. Era um noivado que caminhava para um casamento em breve. Havia um plano na vida do casal de noivos. Na Bíblia não fala quando seria o casamento, mas o texto é muito claro. Maria estava comprometida com José e José era noivo de Maria. Quem noiva pretende casar, quem está se preparando para um casamento, faz planos, faz projetos, idealiza o futuro. Pois bem, José e Maria tinham planos para o seu noivado ou para o casamento, mas sobre os planos de José e Maria estavam os planos de Deus. No livro de Isaías capítulo 55, a partir do verso 9, o profeta escreveu algo muito interessante. Diz o Senhor: os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Ou seja, os homens fazem planos, nós fazemos planos, mas os planos de Deus são maiores, e por serem maiores, também são infinitamente melhores. Deus entrou na história de José e de Maria. Deus fez com que os planos dele, do Senhor para aquele casal, fossem conhecidos por eles e fossem aceitos por eles. Isso quer dizer, meu querido, que nós não devemos ter medo dos planos de Deus. Quando Cristo foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro se recusou, dizer: não, Senhor. Aí Cristo falou para ele: o que eu faço agora você não entende, mais tarde você vai entender. Então não tenhamos receios, medos, dificuldades com respeito aos planos de Deus. Vamos crer. Então Deus planejou o nascimento de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 2, você vai encontrar a narrativa, capítulo 1 e capítulo 2, você vai encontrar a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel falou para Maria: de todas as mulheres do mundo inteiro daquela época, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela não tinha
perfeição, ela não tinha qualquer coisa que desse a ela o privilégio, a honra, digamos, o mérito, ou por merecimento você vai ser a mãe do Salvador. Não. Maria era uma mulher pecadora como você, como eu, como todos nós somos. Mas Deus assim desejou, para que ela fosse a mãe do Salvador. Maria aceitou os planos. Quando José soube da gravidez de Maria, sendo ele noivo e convicto de que ele não era o pai daquela criança que ela carregava no ventre, ele então fez os seus planos. E quais eram os seus planos? Anular o casamento, secretamente, para que não houvesse desonra sobre Maria. Ele tinha um plano, mas o anjo do Senhor, a mando do próprio Senhor Deus, veio em sonho a José e disse: não tenha receio, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ou seja, Deus estava ali agindo por amor a você, por amor a mim, a todos nós. O nascimento de Jesus foi realmente o plano de Deus para a nossa salvação. Você crê nisso? Deus estava agindo, Deus estava atuando para que nascesse o Salvador, o nosso Salvador. Ninguém mais tem esse poder, ninguém mais tem essa capacidade daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Todos estamos realmente limitados, mas para Deus tudo é possível. Por isso que o nascimento de Jesus é singular. Nunca, a partir de Adão até Jesus, ninguém passou pela história que a Bíblia aqui está narrando. Uma mulher virgem, sem nunca ter tido relações sexuais com qualquer homem, ficou grávida. Como assim? O nascimento de Jesus é um verdadeiro milagre. Deus havia estabelecido a lei, e certas leis que ele estabeleceu ainda estão em vigor e jamais serão revogadas. Uma delas é a lei da concepção. Para que haja a fecundação de um óvulo, é preciso que uma jovem se relacione sexualmente com um rapaz, e através dessa relação sexual, o espermatozoide venha fecundar o óvulo, e aí venha então começar o processo de gestação. Um ovo se divide em uma célula em 2, em 4, em 8, 16, 32, até chegar a 10 trilhões de células ou mais, que é a quantidade estimada, melhor dizendo, de células de um corpo adulto, de uma pessoa adulta. Pois bem, Deus mudou. Para o nascimento de Jesus, houve um milagre. O Espírito Santo veio sobre Maria e operou nela um milagre. Ela foi realmente, teve uma ação, porque o texto é muito claro. Não tenha medo, disse o anjo, não tenha medo, porque o que foi nela gerado procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20. O Espírito Santo agiu no corpo de Maria, fecundando aquele óvulo para que nascesse o Salvador. Um milagre extraordinário. Um milagre que foi realmente profetizado há centenas de anos atrás pelo profeta Isaías, 800 ou 850 anos antes de Cristo. Deus planejou por amor a você, por amor a cada um de nós. Mas o texto também, quando o futuro pai adotivo de Jesus estava ainda arquitetando, planejando como romper aquele noivado, como anular secretamente, o anjo disse o seguinte, vou repetir aqui o verso 20. Mas depois de ter pensado nisso, diz o texto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí, onde eu quero destacar, verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Ou seja, o nome do Salvador, do seu, do meu, do nosso Salvador, foi escolhido pelo próprio Deus. Geralmente, são os pais, lembra que eu falei em algumas situações, quando nasceu
o primeiro filho biológico de Abraão, primeiro filho biológico do casal Abraão e Sara, o próprio anjo disse para os dois: o nome dele vai ser Isaac, porque Isaac significa riso. Então Deus escolheu o nome de Isaac por causa desse contexto de Sara ficar admirada. Como assim eu vou ser mãe? Eu tenho 90 anos de idade, já sou uma pessoa idosa, já perdi o costume das mulheres. Ela riu porque não acreditou, mas assim escolheu o nome do primogênito dela com Abraão. O próprio anjo disse: é Isaac. Mas aqui é diferente, porque enquanto que Isaac faria referência a uma questão familiar, doméstica, a um casal e suas experiências familiares, o texto aqui fala de Jesus. Disse o anjo para José: você colocará o nome dele de Jesus. E aí completa: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isaac, como tantos outros nomes lá no passado, tinha a ver com as questões locais, Jacó, Esaú, etc. Mas aqui o anjo disse: o nome dele será Jesus. Jesus, na língua grega, Jesus, ou na língua hebraica, Yeshua, é uma referência ao nome de Josué. Josué não foi o nome de nascimento do sucessor de Moisés. O nome dele era Oséias, mas Moisés mesmo escolheu dar-lhe um novo nome, chamando Josué. E Josué, interessante, significa Deus é o Salvador, ou de Deus vem a salvação, ou Deus realmente é o que nos salva. Jesus, na língua grega, significa exatamente Deus é o Salvador. De Deus vem a salvação, Ele é o que nos salva. Jesus, portanto, era o nome escolhido, foi o nome escolhido por Deus, para que todos pudessem saber que o Filho de Deus veio para salvar. Mas salvar de quê? Talvez esteja perguntando, porque diz o texto: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meu querido, o pecado, vamos fazer uma má comparação. Nós não vemos o pecado. Eu não vejo o pecado. Eu não posso ver o pecado. Eu não posso tirar uma radiografia do pecado. Eu não posso fazer uma ressonância magnética para localizar o pecado na mente e no coração das pessoas. Nenhuma pessoa é capaz de detectar o pecado por meio de qualquer exame laboratorial. Não existe um equipamento que consiga detectar a presença do pecado. Já o vírus da Covid-19, o novo coronavírus, é invisível, sim. Eu até brinquei esses dias: se fosse pintado e se o vírus fosse de uma cor muito chamativa, eu creio que a gente poderia até tentar se desviar dele. Mas o vírus é invisível aos olhos humanos, sem qualquer auxílio de equipamento eletrônico. Mas o vírus é detectável, tanto no exame de sangue, esse teste rápido, ou o PCR, que é aquele teste mais preciso, ou visto através de equipamentos eletrônicos que aumentam em milhares de vezes o seu tamanho. Pois bem, aumenta, digamos, a lente para poder localizar o vírus. O vírus da Covid-19 é invisível aos olhos humanos, mas os seus efeitos são perceptíveis, os sintomas, e são vários os sintomas. Por isso que agora é dito: ao primeiro sintoma ou aos primeiros sintomas da Covid, corra para buscar ajuda. Pois bem, o vírus da Covid-19 é invisível. O pecado também é invisível. Mas assim como é detectável a presença do vírus, do novo coronavírus, através dos seus efeitos, assim o pecado é percebido na vida do homem pelos seus efeitos. Mas é interessante, enquanto que o vírus
da Covid-19, o novo coronavírus, só é possível ser detectável através de instrumentos precisos e exames corretos, o pecado é visto por Deus no coração de todas as pessoas. Hoje, graças a Deus, nem todos estão contaminados pelo novo coronavírus, mas para o vírus do pecado, não há uma viva alma que não tenha sido contaminada. Você, eu, todos nós temos o vírus do pecado. Mas, enquanto que para a Covid-19, no seu início, há tratamento, há uma intervenção que pode interromper a contaminação ou o seu avanço, ou reverter o quadro daquele que está num estágio avançado. No caso do pecado, não há cura para o pecado, não há uma intervenção humana que possa remover esse pecado e nem evitar a sua consequência eterna, que é a separação de Deus, não só pela morte física, mas sobretudo pela morte espiritual. A morte física é comum a todo mundo, mas quem crê em Jesus está livre da morte eterna. Pois bem, Jesus diz a Bíblia aqui que ele veio para ser o nosso Salvador. O anjo disse para José, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado, ou, diz o texto aqui no plural, dos seus pecados. Por que salvar? Por que salvar, diz o texto, as pessoas dos seus pecados? Simplesmente, você e eu não podemos nos livrar do pecado. Quando alguém está contaminado ou tem os primeiros sintomas da Covid-19, que é a doença, né? A pessoa busca uma medicação, uma pessoa pode ir a uma UPA, a um posto, pode ir a uma clínica, a um hospital para se tratar. Alguns estão tendo, digamos assim, medidas profiláticas através de certas medicações para se prevenir. Não há prevenção para o pecado, porque o pecado já está instalado. Mas também não há cura humana para o pecado. O pecado é como um imã que nos atrai para a condenação eterna. Eu já contei isso e vou repetir. Uma vez eu entrei no avião quando era permitido entrar na cabine do piloto, e aí eu perguntei ao comandante Fernando em 1994 o que é o piloto automático. Ele disse, claro que o piloto automático é como um grande imã que atrai o avião de um lugar para o outro. Uma vez que o avião decola e aciona o piloto automático, como ele recebe o sinal daquele destino e ele é atraído como um ferro, uma barra de ferro é atraída por um grande imã. Se não desligar o piloto automático e reprogramar a trajetória ou o trajeto, naturalmente o avião irá para aquele lugar. O pecado ligou o piloto automático no meu coração, meu querido, minha querida, e nós estamos destinados ao inferno. É assustador, é pavoroso, mas lembre-se, foi uma escolha nossa. Todos nós pecamos. Foi escolha nossa pecar. Mas Cristo veio, e esse é o grande amor de Deus. Cristo veio para nos livrar, porque diz o texto, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado está aí, atraindo, chamando as pessoas para a condenação eterna. O pecado está ali, presente, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes, na rebeldia, na incredulidade, na falta de temor a Deus, na desobediência aos pais, na infidelidade, em tudo aquilo que o homem faz, a mulher faz, o ser humano faz, que contraria a vontade de Deus, é pecado. Alguns dizem que pecado é a intromissão do homem na vontade de Deus. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu faço que importa. Pois bem, meu querido, nós estamos condenados e não há nada que nos livre realmente desta condenação. Humanamente falando, não há nada. Nenhum ser humano pode, mas Deus enviou Jesus. Jesus
significa Deus é o Salvador. Jesus significa de Deus vem a salvação, significa Deus é o meu Salvador. Ele é aquele que veio para morrer na cruz, para me salvar dos meus pecados. Eu não posso tirar os pecados de mim, mas Jesus pode me tirar dos pecados. E como ele faz isso? Ou melhor, como ele fez? Ele morreu na cruz. Deixe-me dizer uma coisa. No caso da Covid-19, é uma ação humana de fora para dentro. É a medicação, é a oxigenação, é o respirador mecânico, é a intervenção medicamentosa, são os instrumentos, é a ação dos médicos, cirurgiões e enfermeiros que atuam para tirar a pessoa da possibilidade de morte. Em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu na cruz, no seu, no meu, no nosso lugar. Por isso que celebrar o Natal de Jesus é expressar gratidão. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, ele morreu. Imagine uma pessoa, escute só numa comparação. Imagine toda a humanidade contaminada pela Covid-19. Imagine, hoje, graças a Deus, muitos ainda não foram contaminados e nem serão. Mas imaginemos alguém que diga, olha, todos foram contaminados. Imaginemos isso como possibilidade. E aí alguém, uma grande instituição de saúde diz assim, olha, há uma pessoa que não foi contaminada, que nasceu sem a contaminação. Vamos imaginar, é uma suposição. Toda a humanidade está contaminada, mas nasceu uma pessoa, uma criança sem contágio, nasceu sem o vírus do novo coronavírus que traz a doença Covid-19. E segundo o que foi definido, os pais dessa criança disseram que essa criança vai receber, vai doar o seu sangue, e todas as pessoas no mundo inteiro que receber uma só gota desse sangue vai então ser curada. Nós seres humanos temos de 4 a 6 litros de sangue, segundo alguns. 4 a 6 litros de sangue. Uma gota tem quantos milímetros de sangue? Uma coisa pequeníssima. Então imaginemos esse sangue sendo, e a pessoa quando doa meio litro de sangue, a medula óssea produz mais sangue, logo ninguém morre por doar sangue. Pois bem, imagine essa pessoa doando, essa criança que agora se tornou um homem, vai doando o seu sangue para que cada um que receba uma gota só seja curada da doença. É uma suposição, mas lá atrás, há 2020 anos atrás, podemos assim supor em termos de tempo, há 2020 anos atrás, Jesus nasceu. Ele nasceu, a história do mundo registra, antes e depois de Cristo é o nosso calendário. Ele morreu na cruz. A Bíblia diz que Cristo derramou todo o seu sangue na cruz, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade teve os seus pecados lançados sobre Jesus. Por isso que lá na cruz, quando ele disse, o próprio Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele citou o texto de Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz, lá em Isaías 53, que Deus fez cair sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade, os seus pecados foram lançados sobre Jesus. É por isso que esse texto aqui é profético. Cristo ainda ia nascer, mas o anjo disse para José, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Meu querido, o pecado está em nós. O pecado nos condena diante de Deus e ninguém pode se livrar da condenação eterna, a não ser que creia em Jesus. Abra o seu coração, creia em Jesus. Mas o outro nome que diz a Bíblia aqui,
que Jesus iria receber seria chamado assim. O verso 22 de Mateus 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, ou pelo que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem dará um filho, ou melhor, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O nome seria Jesus, mas Jesus seria chamado de outro nome, Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente. Se você lê na Bíblia antiga da sua avó, do seu avô, por exemplo, tem lá, entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo, existem 4 páginas em branco. Essas 4 páginas em branco simbolizam os 400 anos de silêncio profético. Entre Malaquias e Mateus se passaram 400 anos. Nesse período, nenhuma voz profética, ninguém pregou. Nesse período de 400 anos, não houve mensagem, não houve pregação, não houve profecia. Mas após esse período, o primeiro e único profeta à luz do Velho Testamento, o primeiro e último profeta no Novo Testamento, João Batista. E João Batista, em João capítulo 1, verso 29, quando estava batizando às margens do Rio Jordão, diz a Bíblia que ele olhou para a multidão e viu Jesus se aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador. Ele veio trazer a garantia, a presença de Deus. Emanuel significa Deus conosco, Deus está no meio de nós, Deus presente. A pandemia existe, a Covid-19 está assustando tantos, trazendo muitas dificuldades. Mas em meio a essa tempestade, nós podemos contar com a doce, maravilhosa e poderosa presença de Jesus. Jesus disse para aqueles que nele creem: nunca os deixarei, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia em Jesus, abra o coração. Talvez nesse Natal, dia 25 de dezembro, quando você olhar para a sua sala com a mesa posta, com a ceia pronta, pode ser que você espere alguém chegar e essa pessoa não chegará. Pode ser que você venha se lembrar daqueles que já partiram e que não poderão mais participar. Pode ser que você venha sentir falta de alguém que está longe. Mas lembre-se, Jesus está conosco. Abra o seu coração para Jesus, porque celebrar o Natal de Jesus é dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E quando Jesus nasceu, isso em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, os pastores que estavam no campo cuidando do rebanho, na vigília da noite, o anjo se aproximou e eles ficaram assustados, apavorados, porque naquela época a presença de um anjo se implicava em julgamento da parte de Deus, em uma ação da parte de Deus. Havia um temor, um receio, quando Isaías disse: eis que vejo os céus abertos e os querubins, os serafins cantando, eu vou morrer. Os pastores achavam. E então diz a Bíblia que o anjo disse para eles: não tenham medo, eu trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo Senhor. Meu querido, minha querida, você quer ter a certeza da salvação? Abra o seu coração para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. São 3 aqui, 3 nomes, podemos dizer: Jesus Cristo e Emanuel. Jesus é o nome, Cristo o título e Emanuel. Jesus, um ungido, escolhido, separado por Deus para a salvação, para a nossa salvação. E Emanuel, Deus presente. Abra o seu coração para Jesus e diga: Jesus, hoje, nesse dia 20 de dezembro de 2020, eu abro o meu coração para te receber como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Só assim, meu querido, só assim, minha querida, você poderá dizer: eu tenho um Feliz Natal, e só assim você poderá desejar ao outro
Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É o que desejamos para você e a sua família, hoje, realmente, através de Jesus em seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade de anunciar a Tua palavra, que Jesus Cristo, o Senhor, que é o nosso Salvador, seja realmente recebido no coração daquele que nesta hora, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, ouvindo essa mensagem, que essa pessoa creia em Jesus e que ela possa dizer em alto e bom tom: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Abençoa a vida desta pessoa e toda a sua família. É isso que nós desejamos, oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe hoje e para sempre. Amém.